Essa seria a lição número 1, irmãos, que fala sobre a origem da igreja. A lição número 1. O textual nós vamos encontrar em Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos, capítulo 2, versículo 38. Atos 2 e 38. E diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a verdade prática nos fala assim: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Então, nós vamos entender aqui, irmãos, a origem da igreja, quando começou, como ela surgiu, entender mais ou menos a origem dela. E aí vamos compreender que a igreja sempre esteve no coração de Deus, mas de fato ela veio se cumprir em Cristo. E vamos entender também que, além de se cumprir em Cristo, ela foi inaugurada no Pentecostes. Então, irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, e o versículo 1 e 2, e logo após o 37 e o 38. Atos, capítulo 2, o versículo 1 e 2, e também os versículos 37 e 38. Eu leio primeiro, os irmãos podem ler os demais, né? E diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como do vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estávamos assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Amém. Então aqui nos mostra como começou a igreja realmente aqui na terra. Essa lição eu tinha preparado há um bom tempo, e essa noite fui até madrugada revisando ela, porque como eu já tinha preparado há um bom tempo, eu queria ver se realmente estava de acordo com conforme eu tinha entendido, sabe? Então, praticamente eu fiz ela novamente, sabe? Então, a primeira parte, que eu quero que os irmãos entendam, que a igreja começou com os primeiros cristãos, com os que aceitaram o sacrifício de Jesus, comprados com seu sangue e selados com o Espírito Santo. Essa seria a primeira parte da igreja terrena. E ali, o versículo que nós lemos em Atos, capítulo 2, Pedro foi questionado sobre o que fazer quando o povo ouviu do céu um som, e falava que era como de um vento veemente e impetuoso, que é onde encheu toda a casa. E aí Pedro responde: Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro estava ensinando aqueles que estavam com ele como que deveria ser. Deveriam se arrepender dos seus pecados, ser batizados para ter uma nova vida em Cristo. E na Bíblia o vento impetuoso, irmão, simboliza a presença do poder de Deus. Ele pode representar a ação do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. Então, irmãos, nós vamos para o primeiro tópico, que fala o povo de Deus na Bíblia e na história. Primeiro tópico, que fala o povo de Deus na Bíblia e na história. E aí o subtópico diz assim: no Antigo Testamento. Agora nós vamos entender como que seria a igreja no Antigo Testamento. Quem tiver revestir pode acompanhar aí. Então o termo hebraico Kahal é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, Kahal é descrita como o povo reunido, em Deuteronômio 4:10. E em Juízes 22, é congregação do povo. Em 1 Samuel 17, ele tem como multidão. Se alguém puder achar para mim 1 Samuel 17:47?
1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha do Senhor e Ele entregará todos os seus em nossas mãos. Amém, irmãos. Aqui nos mostra como seria o ajuntamento do povo, que Deus sempre quis ajuntar o seu povo, como raça, como nação. E aí, lendo mais revestir, irmãos, fala assim, o termo carral, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajuntava ou reunia tanto com fins culticos ou não. Então, na Antiga Aliança, irmãos, no início, quando Deus criou seu povo, quando fez o primeiro pacto, o povo se reunia tanto para cultuar a Deus, ou também como não para cultuar a Deus. Eles se reuniam em diversas situações, a Bíblia fala. Se reuniam para adorar a Deus, para tratar assuntos entre eles. Muitas vezes a gente vê que se reuniam para enfrentar guerras, vários desafios, mas seria uma reunião tanto para cultuar quanto para não, diferente de nós hoje. Então, irmãos, nessa primeiro tópico, quer dizer assim, o termo, como eu falei, carral, vai além de uma simples reunião. Ele nos mostra que representa a união de Israel étnico, dos descendentes de Jacó. E, no caso, seria a reunião do povo de Israel. Então, descreve o ajuntamento do povo escolhido por Deus, que congregavam tanto em contextos cultuais, como eu falei, e não cultuais. E em Deuteronômio 4:10, irmãos, menciona como o povo reunido, nos mostrando a natureza coletiva do relacionamento entre Deus e o seu povo. E em Juízes 21, versículo 2, nos mostra como congregação do povo, mostrando a união e a solidariedade entre eles em situações, como eu falei, eles se reuniam muitas vezes um para ajudar os outros, ou para enfrentar desafios, para enfrentar muitas vezes guerras ou conflitos entre eles mesmos. E em 1 Samuel, qual foi lido, 17:47, nos mostra como a multidão era, como ela se reunia, a união entre eles, irmãos. Então, no início, a origem era de um povo que se reunia em diversas situações. Como eu falei, poderia ser para cultuar, ou também não, e também sem a intenção de adorar a Deus. Muitas vezes eles se reuniam por festas marcadas por eles mesmos, e uma união talvez para enfrentar desafios, como eu falei, guerras, por exemplo. E essa origem do termo carral é o que define o início do povo de Israel. Então, o início do povo de Israel, irmãos, é definido como um ajuntamento de um povo, de uma nação. É como se nós quiséssemos juntar todos os brasileiros numa união só, mas seria da nação, da raça, do povo do Brasil, da nossa raça. E lá foi o que Deus queria. Deus quis reunir o seu povo, o povo escolhido, um povo que era descendente de Jacó, de Abraão, um povo a qual Deus escolheu para adorar e servir a Ele. Então era esse o significado da primeira reunião. E no Novo Testamento, irmãos, nós vamos ver que seria uma reunião diferente. Diz assim, vamos ver o segundo tópico que fala do Novo Testamento. O termo grego, eclesia, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, ou seu sentido, diferirá do que lhe é dado. No Antigo Testamento, tanto na forma como na função, não era apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. Alguém pode deixar para mim Efésios 3:6? Efésios capítulo 3, versículo 6, irmãos. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Aqui nos fala, irmãos, que nós somos considerados gentios. Nós somos co-herdeiros da promessa. A promessa primeiro veio para o povo de Israel, como eu falei, o povo judeu. E como eles não aceitaram, a promessa chegou até nós gentios. Nós somos considerados gentios
co-herdeiros da promessa, mas escolhido por Cristo. Se alguém te perguntar, mas se Cristo morreu então só para os judeus, só para os seus, não. Cristo morreu por todos nós, por todo aquele que confessa sua fé em Cristo, que aceita Cristo como Salvador e que entende que Ele veio para morrer pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa redenção. Então, irmãos, assim o seu sentido no Testamento é majoritariamente sacro, isto é de uma assembleia de crentes que se ajuntaram agora para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Então, dessa forma, o uso paulino de eclesia nas suas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim vemos Paulo saudando a igreja em 1 Coríntios 1 e 2, ensinando as igrejas também, disciplinando o uso de dons na adoração da igreja e dando diretrizes à igreja. Então, como eu falei agora, a reunião do nosso povo seria uma reunião diferente. Agora, o nosso objetivo total da nossa reunião, da Assembleia, que eles dizem, é adorar a Deus, é cultuar a Deus. Nós não nos reunimos, irmãos, se não for para isso. Por mais que muitas vezes a gente tenha nossas reuniões diferentes ou comemorando o aniversário de alguém, mas podem perceber que mesmo nas nossas reuniões nós falamos de Deus, nós oramos, nós agradecemos pela vida, nós intercedemos a Deus. Então a reunião do povo hoje é para cultuar a Deus. E nós vemos, irmãos, que o primeiro pacto foi feito com Adão, e nele a sua posteridade seria o seu futuro. Então, sob a condição da perfeita e pessoal obediência. E agora o pacto de Deus com o povo de Israel, quando ele fez com Israel, Deus fez uma aliança com Moisés também no Monte Sinai, aonde o povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos e seremos obedientes. Então a aliança mosaica nos dá a forma de vida com Deus. Aquele povo deveria obedecer a Deus, servir a Deus, cultuando ou não cultuando a Deus, mas deveria obediência a Deus. E no Novo Testamento, isso seria nós agora, nós cremos em Jesus como Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, a quem os antigos profetas diziam que viria para nos salvar através do sacrifício da cruz. Então agora, irmãos, não é mais uma raça ou nação, mas um povo de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, esse termo grego, eclesia, nos mostra uma diferença da reunião do povo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, um significado bem diferente, irmãos, que não tem mais a ver com etnia ou raça agora. Inclui agora todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, como a gente viu em Efésios 3,6. Então, nesse sentido agora, nos mostra que a reunião de crentes regenerados, que somos nós hoje, ela se encontra para adorar a Deus. Não é mais só um ajuntamento casual de pessoas para discutir sacrifícios, desafios ou outras coisas, mas agora uma congregação de crentes unidos por Cristo espiritualmente. No caso, eles ou nós, a igreja primitiva, se reuniam para prestar culto a Deus, que seria a nossa mesma reunião hoje. A mesma reunião que eles tinham na igreja primitiva, quando desceu Pentecostes, quando Paulo, Pedro, os discípulos reuniam o povo para pregar o Evangelho, era para adorar a Deus, cultuar a Deus. Então Paulo, em diversas passagens, se refere à igreja como a igreja de Cristo. Ele saudava a igreja como a igreja de Cristo. E ele ensinava também às igrejas tantas disciplinas, uso de dons, como que seria a adoração da igreja. E em cada uma dessas menções de Paulo, nos ensinam que agora é uma reunião de crentes ou seguidores de Cristo, homens e mulheres que se reúnem para adorar a Deus, servir a Ele, tanto aprender quanto ensinar a palavra de Deus. No caso agora seria viver na comunhão de Cristo. Nós hoje nos reunimos, irmãos, para viver a comunhão de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja, como um povo escolhido. A Bíblia fala que nós somos geração eleita de um Deus que permitiu, que entregou o seu Filho para morrer por nós, para que hoje eu e você estivessem reunidos com esse fim,
adorar a Deus, cultuar o seu nome e exaltar o seu nome. A nossa reunião, irmãos, não é mais uma causalidade agora, como se nós decidimos vir até aqui, jogar a conversa fora, falar coisas aleatórias, não. Nós nos reunimos hoje na igreja para cultuar e adorar a Deus, como gratidão a Deus, com gratidão a Jesus pelo que Ele fez. Então esse seria no Novo Testamento. Agora, irmãos, nós vamos ver na tradição cristã como seria a igreja na tradição cristã. Diz assim então: há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, após a reforma, irmãos, do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Mas, por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos que a igreja, como corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande missão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Então aqui, irmãos, nós vamos ver agora a diferença. Aqui a Revistinha nos quis explicar que a Igreja Católica, irmãos, eles têm Pedro como o primeiro Papa, o primeiro pai, que eles falam. E o Papa, que hoje está no comando, é como se fosse um sucessor de Pedro. Claro que antes dele veio vários. Mas a Bíblia, irmãos, não relata isso. A Bíblia em nenhum momento quis dizer que a igreja ia existir através de Pedro. A Bíblia não relata isso. Claro que, como eu falei, há quem crê que a igreja subsiste através dele, governado pelo sucessor de Pedro. Mas aqui diz, irmãos, Pedro nunca se achou o maior supremo da igreja, nem Lino e nem o Clemente, que eram seus sucessores. Nenhum deles, irmãos, colocou para si o título de Papa ou líder supremo. O próprio denominado Santo Agostinho escreveu no seu livro que o título do livro dele seria Retratação, que seria uma retratação aonde ele esclarece e corrige todas as suas obras, onde houve uma má interpretação. Ele disse: apesar da má compreensão de muitos, para ela, a pedra a qual a igreja foi fundada era Cristo e nunca foi Pedro. Então Pedro, irmão, quando a gente entende, ele quer dizer Petros, pedregulho ou uma pedra qualquer. Enquanto, irmãos, pedra, que seria a palavra certa, seria Petra. E notamos que Jesus não disse, irmãos, assim: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Mas ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E qual seria essa pedra? Seria Cristo, irmãos. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer foi: Pedro, eu sei que você é sincero e dedicado, mas você é apenas um pedregulho. Então, irmãos, sobretudo, Jesus quis falar que eu edificarei sobre esta rocha sólida, que seria ele mesmo, Cristo, seria muito maior que Pedro. Então é um erro, irmãos, afirmar que Pedro seria o sucessor, que através de Pedro a igreja cristã começou a existir. Nós vemos que não. E há muita divergência, irmãos, entre os católicos, os protestantes e os pentecostais sobre isso. Eles defendem a crença deles, claro, como eu falei, de uma interpretação totalmente errada. Nós, desde pequenininho, eu entendi que a Igreja Católica interpretou várias passagens da Bíblia de um modo errado, de um jeito ao qual eles queriam, de um jeito que seria melhor para eles. E não é por isso, irmãos, que a gente vê
tantos escândalos, quantas coisas erradas eles fazem, né? Então, irmãos, na história cristã, como eu falei, em toda a história cristã, há uma compreensão diferente, irmãos, da natureza e da estrutura da igreja, como ela surgiu. Isso sempre causou debates, como eu falei, entre várias tradições cristãs, mas principalmente, como eu disse, os católicos, os protestantes e os pentecostais. A reforma protestante, irmãos, surgiu por causa disso, porque Martinho Lutero viu quantos erros tinha na tradição católica, na igreja católica. Se não me engano, ele levantou 95 teses no seu livro sobre vários erros. E se nós formos olhar, irmãos, esses erros persistem até hoje. E se eu e você pegar a Bíblia e ler ela de ponta a ponta, a maioria das doutrinas católicas ou teses deles não são encontradas na Bíblia. Então, irmãos, os católicos têm uma visão de liderança pelo sucessor de Pedro e também dos bispos em comunhão com o Papa. Os bispos, irmãos, devem total obediência ao Papa, como se o Papa fosse o sucessor. Eu ouvi de alguns católicos, meu pai trabalhava com um católico, que muitas vezes quando o padre não ia, era ele quem substituía o padre. E aí ele contava que se porventura chegasse até o padre ou até o bispo para conversar, se acaso não beijasse a mão dele em reverência, estaria cometendo um grande pecado, um pecado ao qual Deus cobraria. E a Bíblia não relata isso. Eu nunca vi, irmãos, ninguém chegando até Pedro e beijando a mão de Pedro, como se fosse uma reverência. Eu nunca vi isso. Pedro, irmãos, a gente não estou desmerecendo o que Pedro fez, porque Pedro foi um grande homem perante Deus. Mas, se nós formos olhar Pedro, ele era um homem como eu e você. Ele tinha muitas vezes os mesmos erros, talvez, que eu e você. Muitas vezes, irmãos, quem sabe Pedro fraquejou como eu e você. A Bíblia relata isso. Então ele era um homem comum. E eles querem fazer de Pedro, e aí os seus sucessores são os papas, como um Deus aqui na terra, que não comete pecado, que não comete erro, a qual é digno de reverência e adoração. E a gente sabe que pela Bíblia isso é errado. Então, irmãos, eles têm interpretações da igreja totalmente diferentes da verdadeira interpretação bíblica. Já os protestantes, irmãos, eles são contra algumas escolhas das lideranças, como eu falei, e costumes católicos. Eles até têm, irmãos, algumas compreensões bíblicas, mas a gente também sabe que eles pecam em algumas coisas também. O protestantismo também tem algumas coisas diferentes do que nós cremos. Mas já os pentecostais, irmãos, que a gente sabe que surgiu no dia de Pentecostes, eles têm uma visão mais bíblica. Na verdade, eles, no caso seria nós baseamos a nossa fé e crença totalmente voltada à Bíblia, em Cristo. Cremos que a igreja é concebida como o corpo de Cristo e a habitação de Deus através do Espírito Santo. Nós cremos, irmãos, que todos nós somos chamados por Cristo para proclamar o Evangelho. Somos co-herdeiros da promessa, como eu falei. Então nós nos reunimos, irmãos, com o objetivo de adorar a Deus, aprender e ensinar a palavra de Deus. Nós somos a reunião de salvos em Cristo. Então, irmãos, como eu falei, nós temos uma diferença muito grande da tradição deles, da maneira que eles pensam, do modo que eles agem. Nós, irmãos, somos aptos a falar do Evangelho, a pregar a palavra. Nós, irmãos, temos a liberdade de levar a nossa Bíblia no culto, ler ela, entender. E eu sei que agora os católicos têm a sua tradução para o português, mas por muitos e muitos anos a Bíblia do católico era traduzida em latim, a qual quem queria aprender a ser um padre ou bispo tinha que estudar o latim, e o povo que estava sentado, como nós estamos hoje, vocês estão sentados, eles não tinham acesso a isso. Eles tinham que ouvir tudo que o padre falava, o que ele queria, na maneira que ele queria. E sabemos que não. Jesus nos deu livre acesso, irmãos, a aprender a palavra de Deus, a ensinar e entender. Ele não deu apenas a alguns. Então, essa seria a diferença, irmãos, e seria como seria o modo da igreja cristã, das diferentes formas. Aqui eu acredito, e eu tenho certeza que os irmãos também acreditam,
É o que a Bíblia nos ensina. Nós, hoje, pentecostais, salvos em Cristo, nós somos aqueles que acreditamos em Cristo, Aleluia. na sua morte e ressurreição, no seu sacrifício por nós. Agora, irmãos, se os irmãos têm alguma pergunta do tópico 1 ou não, ou quiser colocar alguma coisa, senão nós vamos agora, irmãos, para o tópico 2, que vai falar da igreja como criação divina. Esse tópico 2, a igreja como criação divina. E o subtópico fala assim, irmãos, a igreja como ideal de Deus. Então diz assim, alguém pode achar para mim Efésios capítulo 3, do 3 ao 6? E logo depois eu peço para ler aí. Efésios capítulo 3, versículo 3 ao 6. Então diz assim, desde a eternidade a igreja estava no coração de Deus e ela foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Diz assim, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso se encontra em Efésios 1:4. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava em oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja, na mente de Deus. Portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Então, assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Alguém achou Efésios 3, do 3 ao 6? Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, e aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são cordeiros e de mesmo corpo, e de participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, irmãos, Paulo nos faz entender que a igreja sempre esteve no coração de Deus, sempre foi idealizada por Ele. No caso, não é algo que surgiu com causalidade ou por pouco tempo. Então, desde o início, antes da fundação dos séculos, Deus já havia idealizado como Ele queria que fosse a sua igreja. Então, irmãos, a igreja, como ideal de Deus, ela nos diz que desde a eternidade, nos mostra, na verdade, que desde a eternidade, antes de tudo existir, ou seja, antes da fundação do mundo, a igreja já era parte do plano de Deus. Paulo já nos ensinava que antes da criação, com o propósito de Deus e irrepreensíveis diante de Deus em amor. Essa escolha divina, irmãos, nos revela a intenção de Deus em formar uma comunidade redimida, um povo, como eu falei, escolhido, ligado a Cristo. Então, Paulo menciona, irmãos, o mistério, como foi lido ali em Efésios 3:3, que revela que esse segredo, que antes não era revelado aos homens, na verdade é a igreja dos salvos, a igreja hoje. A natureza, irmãos, da igreja não é uma instituição somente terrena, mas a igreja é uma expressão celestial da graça e do amor de Deus. Nós vemos isso, irmãos, esse amor divino em Efésios 5:25, quando Paulo diz que Cristo amou tanto a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Ele se entregou por amor à igreja, irmãos. Isso nos mostra que o amor e o compromisso de Jesus com a sua criação, que somos nós no caso, foi algo, irmãos, maravilhoso, perfeito, a ponto dele olhar o Gilson, exemplo, que era um pecador. O Gilson talvez ninguém dava nada, mas que mesmo assim ele decidiu morrer por mim, morrer por você, para que hoje nós não fôssemos mais um pecador, mas que nós fôssemos salvos pela graça, pelo amor de Cristo, a qual carregou aquele pecado, a qual nos fez ter um contato direto com Deus, a qual Cristo agora seria o nosso mediador entre Deus e os homens. E tudo aquilo, irmãos, que muitas vezes nos afastava, que muitas vezes nos tirava da presença de Deus, quando Cristo morreu, o seu sangue nos purificou. Então, irmãos, através do sacrifício de Cristo na cruz,
a qual ele decidiu morrer, entregar o seu corpo, entregar a sua vida por amor de nós, a igreja no todo, nos faz hoje ser cordeiros da promessa, nos faz hoje ser salvos, nos faz hoje ter a chance, irmãos, de subir ao céu. E isso nos mostra, irmão, o amor e esse compromisso que Jesus teve conosco. E aqui entendemos, irmãos, que a igreja é mais do que uma congregação de crentes. Ela é a expressão viva do amor de Deus. Um povo a qual Deus elegeu, um povo a qual Deus santificou. Ele amou desde a eternidade. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Deus sempre amou o seu povo. Muitas vezes era o povo de Deus que se rebelava contra ele. Muitas vezes era o povo que decidia se afastar de Deus. Muitas vezes era o povo que decidia não adorar a Deus. E se eu perguntar para você, mas que povo é esse? Esse povo é eu e você. Que muitas vezes, quando tudo vai bem, quando nada acontece, parece que é tão fácil a gente vir aqui na igreja. E muitas vezes quando o problema vem, quando a luta vem, como foi com aquele povo, o que na maioria das vezes a gente faz, por causa da fraqueza, é tentar indagar a Deus ou abandonar Ele. A Bíblia sempre diz, irmãos, que quando Deus permitia o povo de Israel passar por alguma luta, Deus sempre dizia no início: e o povo voltou a fazer mal aos olhos de Deus. O povo voltou a abandonar a Deus. E muitas vezes, irmãos, esse povo é eu e você. Como eu falei, muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Nos dizemos para os irmãos assim que eu não faço isso, porque eu tenho uma vida correta. Eu procuro fazer sempre o que é correto, irmãos, mas muitas vezes a fraqueza bate em todos nós. Muitas vezes o cansaço bate em todos nós. Muitas vezes, irmãos, a gente parece que já vai desistir da caminhada. Mas se você for ler a Bíblia, cada vez que o povo fazia isso, Deus levantava um libertador. Deus levantava alguém que fazia com que o povo voltasse a adorar a Deus. Glória a Deus. E hoje, quem é que faz isso para nós? É o Espírito Santo. Cada vez que eu e você se sentimos fracos, ou muitas vezes parece que está difícil a caminhada, o Espírito Santo vem nos renova, o Espírito Santo vem nos encoraja a voltar a caminhar com Cristo, a entender que a igreja de Cristo deve permanecer firme, que a igreja de Cristo, a qual Cristo é o cabeça, deve permanecer sempre na presença dele. Independente das lutas ou não, nós devemos permanecer sempre firmes, irmãos, na presença do Senhor, buscando a Ele. E se a gente for parar para pensar, irmãos, quem que daria a vida por um pecador se não fosse Cristo, se fosse Deus? Quem que se entregaria? Muitos de nós, como a pastora falou, acho que foi um culto retrasado, sobre muitas vezes a gente olhar alguém que está lá se drogando, se prostituindo, e a primeira coisa que a gente faz é dizer: não, você não quer saber de Deus. A gente prefere muitas vezes não falar do amor de Deus, prefere muitas vezes se calar. E aí eu digo para você que foi por essas pessoas que Deus veio. Foi por essas pessoas que Jesus entregou o seu corpo. Ele não entregou o seu corpo, irmão, só para aqueles que se dizem corretos, para as coisas corretas. Ele entregou para aquele que está escravo na mão do inimigo, para quem está escravo no pecado, para aquele que está perdido. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho, foi por isso que Jesus entregou o seu corpo, por amor àqueles. E muitos de nós temos essa falha de olhar para alguém e já julgar, dizendo que essa pessoa não tem mais jeito, que para ele não há salvação, porque ele só faz algo de errado. Eu, muitas vezes, irmão, sem querer que se pega nisso, olha e vê uma pessoa que muitas vezes está passando, cambaleando ali, cheia da bebida, e a primeira coisa que a gente diz: olha, lá vai um escravo do pecado, não tem mais jeito para ele. E o que você deveria fazer? É chegar com essa pessoa, apresentar a um Jesus que pode mudar a vida dele, apresentar a um Jesus que morreu por ele, mostrar que o Espírito Santo tem algo para ele, mostrar que aquilo que ele está passando, que ele está vivendo, não é algo que agrada a Deus, e não foi por isso que Deus fez ele. Deus fez eu e você para adorar a Ele, servir a Ele de corpo e alma e coração, para que nós pudéssemos sempre estar rendidos aos seus pés e não estar no mundo jogado. Então, e é por conta disso, irmãos, que Jesus morreu por cada um de nós. Agora nós vamos para o subtópico 2, irmãos, que fala assim: a igreja como uma realidade concreta, irmãos. E diz assim: como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus,
ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. E aí em Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sobre a lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos. Não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala da sua existência, mas como um evento futuro. Então, irmãos amados, vamos ver a igreja com uma realidade concreta. Então, vemos que a igreja, irmãos, ela já estava na mente de Deus, já estava idealizada por Deus. E para uma realidade que se formou na história de redenção, ou seja, através de Cristo, a igreja se tornou concreta. Paulo nos mostra isso, irmãos, quando citou a passagem de Gálatas, qual lemos ali, 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Cristo veio, irmãos, no tempo certo, no tempo exato, e veio como uma promessa messiânica feita aos profetas. Nós vemos que o profeta que mais falou sobre a vida do Messias foi Isaías, mas teve mais alguns. Então Cristo, irmãos, ele era uma profecia que havia de se cumprir, uma profecia a qual viria, e a Bíblia nos mostra que ele veio no tempo certo, no tempo exato, e foi nascido de mulher. Nos faz olharmos para a promessa de Deus em Gênesis 3:15, que fala sobre a semente da mulher, o nascimento virginal de Cristo. E Isaías 7:14, irmãos, nos fala que ele é nascido sobre a lei. No caso, se refere do fato de Jesus saber o que era viver sobre a lei de Moisés. E ele cumpriu, irmãos, perfeitamente toda a lei. Então Jesus, irmãos, não só cumpre a promessa messiânica, mas ele dá início à fase concreta da igreja. No caso, fez a igreja se tornar realidade em nosso tempo. No caso, a vontade de Deus de ter a igreja aqui na terra, não só como ideal, não só na mente, no coração. Então, Cristo, irmãos, como fundamento, é a cabeça da igreja. A igreja mencionada de maneira profética nos evangelhos se tornou visível, irmãos. E tanto no livro de Atos, a gente entende que a igreja, irmãos, se tornou realmente concreta e visível, quando até os discípulos reunidos foram batizados pelo Espírito Santo. E aí diz que eles foram revestidos e capacitados. Então, marcando assim agora, irmãos, o nascimento da igreja de Cristo. Então, irmãos, quando a igreja estava idealizada por Deus, estava no coração de Deus, ele já sabia o tempo exato de quando a igreja viria a existir. A Bíblia nos diz isso, que quando Cristo nasceu, que seria agora o nosso novo pacto com Cristo, mas seria pela graça. Cristo nasceu na forma virginal, Cristo cumpriu toda a lei. Nós vemos que Cristo não pecou, irmãos, em nenhum momento contra a lei. Muitas vezes os fariseus indagavam a Cristo e ele respondia na forma da lei. Mesmo nós sabemos que hoje a salvação é pela graça, Cristo nos ensinou que ele cumpriu toda a lei. Ele não deixou nenhuma brecha, irmãos, nada. E Cristo, irmãos, ele é a profecia messiânica, da qual no Antigo Testamento falava, os profetas falavam, e veio se cumprir no Novo Testamento, quando ele nasceu, teve o seu ministério totalmente, irmãos, voltado a nós, ao arrependimento, nos ensinando que há uma nova chance por ele, dando a própria vida por nós, para que essa chance se tornasse real hoje. Então, irmãos, seria a igreja numa realidade concreta através de Cristo. E fala também que a igreja, ela se tornou visível, irmãos, no livro de Atos, quando nos mostra o dia de Pentecostes. A partir dali, irmãos, quando o povo estava reunido, quando Jesus ensinou a ficar reunidos, que do céu desceria o Espírito Santo, eles foram capacitados, irmãos, e instruídos para dali começar a levar o Evangelho de Cristo. E a partir dali, irmãos, nós começamos a ver a igreja se tornar concreta.
Paulo mencionou várias igrejas, várias cartas de igrejas. Então a igreja se tornou uma realidade concreta, algo que foi visível, algo que nós podemos ver, que eles podiam ver. E agora nós vamos à igreja, seria o terceiro subtópico, a igreja no Pentecostes, irmãos. Agora vamos entender como que é a igreja no Pentecostes. Diz assim, ó, depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, em Atos 2,47. Então, dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta, como eu falei. E quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Então, agora nós vamos entender que Lucas, no livro de Atos, nos mostra o momento principal, aonde a igreja passou a existir visivelmente, aonde ela se tornou concreta, irmãos, aonde passou de um ideal da mente de Deus e se cumpriu em Cristo e no dia de Pentecostes. Então, a igreja surge da promessa, irmãos, vem da promessa e se torna uma realidade entre os cristãos primitivos, os primeiros crentes. Então, após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, a promessa do Espírito Santo se cumpre, irmãos, marcando o início da igreja redimida por Cristo. E essa passagem de Atos 2,47, onde diz: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, revela, irmãos, a mensagem transformadora que surgiu após o Pentecostes. Foi algo tão importante na história da igreja que esse fato nos mostra, irmãos, o poder do Espírito Santo na vida dos primeiros crentes. A igreja já não era mais, irmãos, uma promessa distante que viria só do Antigo Testamento. Ela se tornou uma promessa viva, formada por cristãos salvos e regenerados pelo poder do Espírito Santo. Então, o Pentecostes dá início, irmãos, à igreja e à obra de Cristo através do Espírito Santo, os capacitando para a missão. E uma missão a qual foi confiada, irmãos, a todos os cristãos. Os discípulos, irmãos, tomados pelo poder do Espírito Santo, levavam o Evangelho com coragem, relatavam com ousadia as maravilhas de Deus e todas as coisas que Jesus fez. E eles levavam isso a todas as pessoas, irmãos. Então, esse é o início da igreja como testemunha viva do Evangelho de Cristo. Irmãos, os cristãos primitivos no dia de Pentecostes foram capacitados pelo Espírito Santo a levar o Evangelho. Eles foram instruídos. E quando fala que eles levaram o Evangelho de Cristo com coragem, era por conta da perseguição. Era por conta do que Roma fazia com eles, perseguia os crentes, aqueles que acreditavam em Cristo, que professavam a sua fé em Jesus. Daquele que morreu e ressuscitou e foi ao céu, eles eram perseguidos. E mesmo assim, por mais que Roma tentou parar a igreja, vemos que mais e mais pessoas se tornavam seguidores de Cristo. Mais e mais pessoas não temiam a morte, mas continuavam servindo a Cristo, levando o Evangelho, como nós vemos em algumas passagens, em praças, em sinagogas, aonde tinham a oportunidade, onde tinham a chance de falar de Jesus, do que Jesus fez, eles levavam. E assim, dando início, irmãos, à igreja, assim foi aumentando a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, a qual surgiu após a morte e ressurreição de Cristo, após o Pentecostes, começou a ser cada vez mais visível. A igreja de Cristo, os cristãos começaram a aumentar ainda mais, mesmo após as perseguições, mesmo sabendo que naquela época, professar a fé, falar que servia a Cristo, falar de um Deus único, falar de um Jesus, de alguém que morreu, é como se fossem sentenciados à morte. Quem levantava sua mão, por exemplo, hoje, e dizia: eu pertenço a Cristo, eu aceito a Cristo, era morto, irmãos, era perseguido. Não só ele, como sua família. Tinham mortes, irmãos, cruéis, tinham torturas, tentando fazer com que negasse o Evangelho. E mesmo assim, irmãos, a igreja não deixou de aumentar, e a igreja não deixou de existir. Então, nós entendemos, irmãos, que o evento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, só encorajou os cristãos a seguir ainda mais firme, levar ainda mais o Evangelho de Cristo a toda a criatura, como eu falei, aos gentios, aqueles que não eram da mesma raça,
de Israel, não pertenciam talvez ao povo de Israel, mas todo aquele que aceitava Cristo, que entendia que só em Cristo a vida, esse já começava a fazer parte da igreja de Cristo, uma igreja concreta. E agora nós nos vamos para o tópico 3, que fala da igreja agora como uma comunidade de salvos. A igreja como uma comunidade de salvos. Diz assim, o primeiro subtópico fala assim, irmãos: regenerados pelo sangue de Cristo. Alguém acha para mim Atos 2:38? Pode ler aí. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos. Essa mesma mensagem de Pedro que a gente prega hoje, o arrependimento. A pessoa se arrepender, voltar a Cristo, receber o dom do Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito Santo, para que seja uma nova criatura. E o principal, irmãos, perdão dos pecados. Então aí diz assim, ó. No Pentecostes, apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então, com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como que se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão, e é exatamente o sentido da palavra grega metanoeu, traduzida aqui por arrependimento. Significa uma mudança de mente. Então, assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então, aqui, irmãos, nós damos ingresso, nós entramos na igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo quando nós aceitamos a Cristo, fizemos a nossa profissão de fé pública. Quando fala em nossa profissão de fé pública, seria você manifestar a tua fé publicamente a todos que possam ver em quem você crê, em quem você aceita. Como foi batizada Júlia, o Vitor e a Maria. Eles fizeram uma profissão de fé, aceitando a Cristo no ato do batismo, demonstrando seu compromisso com Cristo, a qual eles iam servir a Cristo, aceitando Cristo como Salvador, e logo em seguida foram batizados, e assim dando ingresso, irmãos, assim fazendo parte da igreja do corpo de Cristo. Não que eles não fizessem parte antes, mas esse é considerado um ritual, irmãos, algo sagrado, ao qual nós participamos, ao qual todos nós temos a chance de participar, de ser batizados, aceitar a Cristo e ingressar na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo. E assim se tornar, irmãos, membros do corpo de Cristo. Então, irmãos, a essência da igreja, como um povo salvo, é destacada quando Pedro faz esse convite durante o Pentecostes, dizendo a todos que deveriam se arrepender e cada um ser batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. O batismo também, irmãos, significa o perdão dos pecados. Largar aquela velha vida para trás, deixar aquele mundo de pecado e fazer parte da igreja de Cristo, que são uma igreja formada por regenerados, alguém que pertencia ao mundo escravo do pecado e hoje não é mais escravo do pecado, é alguém livre, pronto a aceitar a Cristo, pronto a servir a Cristo. Então essa declaração, irmãos, não apenas mostra o método de ingresso da igreja, mas também a profunda transformação que acontece na vida daqueles que se tornam parte dessa comunidade cristã. Pedro, ao convocar as pessoas ao arrependimento e ao batismo, em nome de Jesus Cristo, ele estabelece, irmãos, a base para a entrada na comunidade dos salvos. Aqui a palavra grega, irmão, metanoeu, traduzida como arrependimento, ela vai além, irmãos, de simples remorso de você se arrepender. Ela mostra uma mudança de mente e da direção da vida da pessoa. O ingresso da igreja, irmãos, não é meramente uma adesão externa, mas um ato profundo de conversão, uma transformação interior que reflete a aceitação do perdão oferecido por Cristo por meio da obra redentora dele. Através da obra redentora de Cristo, da morte dele, ele nos oferece o perdão dos nossos pecados. Ele nos dá uma nova vida,
uma vida nova em Cristo, uma vida a qual nós fizemos parte da igreja de Cristo, a qual nós somos corpo de Cristo, a qual nós temos uma comunhão com Cristo e também somos considerados, irmãos, filhos e salvos, porque eu não posso ser salvo se eu não aceitar Cristo. Eu não posso ser salvo se eu não entender que Cristo morreu por mim. Eu não posso dizer que eu sou salvo se eu não reconhecer que Cristo pagou o preço na cruz pelos meus pecados. Eu somente, irmãos, posso me considerar salvos ou ter a chance da salvação se realmente eu aceitar a Cristo e entender que a morte dele foi por minha causa, pela sua causa, para perdão dos nossos pecados. Entender que o sacrifício de cruz foi para nos dar a salvação. Somente assim, irmãos, nós podemos nos considerar salvos. Por mais que muitas vezes nós tenhamos que permanecer firmes, não só isso, permanecer firmes, mas não reconhecer a Cristo como Salvador, não tem como ser salvo. Então a igreja, irmãos, ela é constituída por indivíduos que passaram por essa mudança, como eu falei, uma mudança radical. Eles passaram da condição de pecado e de condenação eterna para uma posição de perdão e redenção. Isso tudo graças ao Evangelho e sacrifício de Cristo. Então, irmãos, isso recai na regeneração pelo sangue de Cristo, simbolizada no ato do batismo, que representa a identificação pública nossa com a morte e ressurreição de Cristo e a busca do perdão para os pecados. Então a igreja não é apenas um ato cerimonial, irmãos, mas é uma experiência profunda de transformação espiritual. É a comunidade daqueles que são considerados salvos, das pessoas que se constituem, das pessoas que aceitam Cristo, que professam a sua fé em Cristo. E essas pessoas, irmãos, que atenderam o chamado de Deus para a transformação mediante o arrependimento e a aceitação da graça proporcionada pelo sacrifício de Cristo, essas pessoas são consideradas corpo da igreja, fazem parte do corpo da igreja, são membros do corpo de Cristo. Então a igreja, irmãos, ela é considerada uma comunidade de regenerados, unidos por Cristo, unidos pelo vínculo espiritual em Cristo, e obtiveram, irmãos, o perdão dos seus pecados através do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Agora nós vamos ver a igreja selada pelo Espírito Santo, que seria o subtópico 2. Diz assim: já foi dito que a igreja tem essa origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. Então a igreja, no caso, então, passa a fazer parte dela. Nós fazemos parte dela. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Então agora, irmãos, a igreja, como uma comunidade de salvos, ela não só experimenta, irmãos, a transformação interior pelo arrependimento, mas também vive em uma união especial, proporcionada pelo Espírito Santo. Então essa carta que o Paulo diz, que seria a primeira carta aos Coríntios, Paulo expressa essa realidade, irmãos, ao declarar que nós todos somos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, irmãos, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito, como se Paulo estivesse nos ensinando que todos nós temos o direito ao arrependimento. Cristo morreu por todos nós. Então essa metáfora do batismo, irmão, no Espírito Santo não se refere apenas a um ato simbólico, mas ela destaca a experiência espiritual profunda pela qual cada crente passa ao se tornar parte da igreja. Então, com o Espírito Santo, irmãos, nos batizando, ele vai além das barreiras étnicas, de raças. Dessa forma, judeus, gregos, servos e livres se incorporam todos em um só corpo, irmãos, o corpo de Cristo, que seria a igreja. Então eu entendo, irmãos, que a igreja não é apenas uma congregação de pessoas transformadas, mas uma comunidade unificada pelo Espírito Santo. E esse ser espiritual, irmãos, estabelece uma profunda conexão entre os membros da igreja,
independente, irmãos, das suas origens ou status. Aí o Espírito Santo, irmãos, ele não escolhe. Eu só vou selar a igreja a qual tem uma certa quantidade de, por exemplo, ricos, tal cor. Não, é independente, irmãos. O Espírito Santo sela todos nós, independente da nossa raça, da nossa cor. Quando fala estado social, se nós formos pobres ou ricos ou medianos, o Espírito Santo nos cela da mesma forma. E se isso, irmãos, fosse ao contrário, iria contra o que Jesus nos ensinou, que Ele veio para todos que o aceitassem. Então, irmãos, a igreja selada e unida pelo Espírito Santo nos mostra a evidência de que a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito de Deus, ela é contínua, irmãos, e é transformadora, sustentando a origem e a existência de Cristo em nosso meio, a origem e a existência da igreja, a origem e a existência do corpo de Cristo, sustentando a origem e a existência do ideal da igreja no coração de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que nós, selados pelo Espírito Santo, nós que aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo em nossa vida como uma evidência de que nós pertencemos a Cristo, como uma evidência de que nós estamos no caminho certo, que seria o caminho da redenção, da salvação em Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele nos cela e nos capacita a sermos salvos, a pregar o Evangelho, a entender que somente em Cristo, somente no Espírito Santo nós encontramos a vida eterna e o perdão dos pecados. Agora nós vamos para o tópico 3, que fala sobre o batismo de Cristo e o do Espírito Santo. Diz assim: o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está em Atos 2,38, qual lemos. Então assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo. Seria um batismo de capacitação. Enquanto o Espírito batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Isso está em 1 Coríntios 12:13. Aleluia. Então, irmãos, agora Pedro, ao se dirigir à multidão no dia de Pentecostes, como fala ali, ele não só exortava, irmãos, ao arrependimento, mas ele também oferecia a promessa, que seria a promessa do Espírito Santo, quando ele disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa, irmãos, está totalmente ligada ao batismo de Cristo e do Espírito Santo. São dois batismos distintos, mas que são complementos um do outro na vida dos crentes. É o que define as nossas vidas espirituais, irmãos. O batismo de Cristo, como foi mencionado por João Batista e destacado por Pedro em Atos 1:4, é um batismo, irmão, de capacitação. Esse batismo, simbolizado pelo Espírito Santo e pelo fogo, é uma promessa de Cristo a todos que o seguissem e aceitassem a Jesus. Todos aqueles que professassem a sua fé, que manifestassem a sua fé em Cristo. Então ele representa, irmãos, a capacitação divina, um revestimento de poder, dando aos crentes os recursos espirituais necessários para cumprir a missão que Cristo nos deixou. É uma experiência, irmãos, que nos transforma, nos capacita, como eu falei, para trabalhar para Deus, trabalhar na obra de Deus, em favor do reino de Deus. E por outro lado, o Espírito Santo realiza o batismo de iniciação no corpo de Cristo. Paulo nos ensina assim, em Coríntios 12:13, quando diz: pois todos nós somos batizados em um só Espírito, formando assim um só corpo. Então vimos aqui, irmãos, que o Espírito Santo une os crentes, sem se atentar, como eu falei, às suas origens, os seus status sociais, ou até mesmo cultural. Ele une todos em um só corpo, e seria a igreja. Quando fala, irmãos, que ele une todos em um só corpo, a igreja, os irmãos podem entender que tanto nós, membros da igreja, aqui no Brasil, vamos mais para perto aqui do nosso estado, nós fizemos parte do mesmo corpo de Cristo, por exemplo, em Santa Catarina, São Paulo. E quando falamos em países, o nosso país faz parte do mesmo corpo de Cristo, como os irmãos da África, como os irmãos dos Estados Unidos, como os irmãos da Argentina. Todos nós, irmãos, formamos um só corpo, porque todos nós professamos a nossa fé em Cristo, aceitamos a Cristo, somos batizados pelo Espírito Santo e somos capacitados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, esse batismo, qual eu falei, que seria
a iniciação dos crentes na comunidade dos salvos, ele marca a nossa entrada, irmãos, dos cristãos no caminho espiritual. Então, enquanto o batismo de Cristo capacita os crentes, dando a nós o poder divino que precisamos para a obra, o batismo pelo Espírito Santo nos faz iniciar, no caso, nos inicia na comunidade dos salvos, nos integrando, irmãos, dentro do corpo de Cristo. Esses dois aspectos, irmãos, do batismo estão interligados e eles são essenciais para a experiência cristã, revelando em nós a obra do Espírito Santo na vida daqueles que pertencem e aceitam a Cristo. Então, todos nós, irmãos, que somos batizados pelo Espírito Santo, somos batizados nas águas, aceitando a Cristo, tendo a Cristo como Salvador, nós fizemos parte do corpo de Cristo. Eu e você, que estamos aqui hoje, nós fizemos parte do corpo de Cristo. Todo aquele, irmãos, que se manifesta, que diz que aceita Jesus, que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, que passa a seguir a Jesus, a ter Jesus como Salvador, começa a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então, nós, irmãos, nós somos a igreja concreta de Cristo. Nós somos a igreja a qual Cristo escolheu para servir e adorar a Ele. Nós temos o dever também, irmãos, de trazer mais pessoas para dentro dessa igreja a qual nós fazemos parte. Eu não falo da igreja, irmãos, as paredes aqui. Eu falo da igreja do corpo de Cristo. Todos nós temos esse dever de falar do Evangelho. Deus não escolheu eu e não escolheu você para ficar apenas sentado, apenas calado. Deus nos escolheu para levar o Evangelho, a mostrar que em Cristo a saída, a mostrar que nós podemos fazer parte de uma igreja de salvos, redimidos por Cristo, de uma igreja a qual pode bater no peito e dizer que aceitou a Cristo como Salvador, sendo batizado pelo Espírito Santo, aceitando a Cristo como o único caminho, o caminho que leva à salvação. Não há outro caminho, irmãos. Esses outros caminhos a qual tem muita gente pregando por aí, que eu digo que são caminhos de portas largas, caminhos de facilidade, caminhos a qual você pode permanecer sujo, o caminho a qual você pode continuar se contaminando com as coisas do mundo. Esse não é o caminho que leva a Cristo. Esse não é o caminho que te faz ser capacitado pelo Espírito Santo. Esse não é o caminho que diz que você pode fazer parte de um povo que vai subir para o céu. Esse não é o caminho. O caminho a qual nos faz ser igreja, ter comunhão com Cristo, é esse caminho estreito, a qual todos os dias, eu e você, ao levantar, ao acordar, devemos permanecer nesse caminho. E não pense, irmãos, que o mundo não vai por várias vezes, no momento das nossas vidas, tentar fazer com que você pegue um desvio, um atalho. O mundo, por várias vezes, vai oferecer um caminho facilitado, um caminho que muitas vezes os olhos humanos é lindo, um caminho que muitas vezes parece ser bom, um caminho que parece ser mais fácil, mas que no final desse caminho, com certeza, eu e você não vamos nos encontrar com Cristo. Nesse caminho, com certeza, se porventura alguém de nós aceitar e trilhar esse caminho, quando a trombeta tocar e o povo vier, e Jesus vier buscar o seu povo, com certeza nós não vamos subir. Então é esse caminho a qual Cristo nos oferece. É essa igreja a qual Cristo quer que a gente faça parte. Uma igreja completa, que tem o Espírito Santo, que tem a vida, irmão, santificada em Cristo, e que tem Deus como seu único Deus, como seu único Salvador. Irmãos, não sei se alguns irmãos têm alguma coisa para acrescentar ou para perguntar. Tem toda a verdade, irmãos. Senão eu vou para a conclusão. Então a conclusão diz assim, irmãos. Nessa lição nós vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Então ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo. Ela é a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, ela não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento, o fundamento da igreja é Cristo. Cristo, irmãos, é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja do corpo de Cristo. Eu creio que para você também é um privilégio, irmãos, fazer parte da igreja do corpo de Cristo.
Como eu falei, as lutas virão, os problemas vão aparecer, as barreiras vão surgir. O caminho muitas vezes vai parecer um pouquinho mais estreito que o normal, mas continua firme, porque a barreira levantada Deus derruba. A luta levantada Deus faz com que você vença. A guerra a qual nós estamos enfrentando, nós temos Deus ao nosso lado. E o caminho que muitas vezes parece ser estreito, tenha certeza que você não caminha sozinho. Cristo está contigo. Aleluia. Queria ver com os irmãos agora as perguntas. A primeira pergunta fala assim, irmãos: a que se refere o termo hebraico carral? Eu não sei se eu pronuncio certo, irmãos, mas está ali. Ó. A que se refere o termo hebraico carral no contexto do Antigo Testamento? Uma convocação para uma assembleia ou o ato de reunir-se em assembleia. Isso aí, Vitor. A segunda pergunta: a que se refere o termo grego eclesia no sentido do Novo Testamento? Se refere à igreja cristã. Amém. Isso aí. Onde a igreja estava desde a eternidade? A igreja estava no coração de Deus e foi realizada por Ele. Isso aí. Vocês não colaram, né? Tá certinho. Como se dá o ingresso de uma pessoa à igreja? Por meio do arrependimento e do batismo. Não colaram. Por meio de quem somos batizados no corpo de Cristo e passamos a fazer parte da igreja? Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, e então passamos a fazer parte dela. Isso aí. Muito óbvio essas perguntas. Eu já arrumei 2 companheiros na escola agora. Depois vamos conferir as respostas dele. Então, irmãos, seria isso. Essa seria a primeira lição, né? A qual nós aprendemos hoje. Entendemos que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós entendemos que, eu sempre digo, irmãos, não é uma casualidade, não é por obra do acaso que a gente está aqui reunido. E não pense, irmãos, que para estar reunido no corpo de Cristo, o local tem que estar cheio, não. Mesmo em poucos, irmãos, você continua fazendo parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. E hoje, eu creio, eu tenho certeza que aqui tem uma igreja, irmãos, que está totalmente fazendo parte do corpo de Cristo. Uma igreja que o Espírito Santo, como você fala, tem uma liberdade para se manifestar em nosso meio, a qual hoje em dia está cada vez mais difícil. Muitas igrejas por aí não têm, irmão, só aprisionado a Jesus. Muitas igrejas por aí não têm só oprimido a Jesus. Eles têm oprimido o Espírito Santo, tirando cada vez mais a liberdade do Espírito Santo e dando a liberdade ao homem que é pecador, que é falho. Eles têm tirado a autoridade do Espírito Santo no meio da igreja. Eles têm colocado a autoridade em cima de homens e mulheres, e muitas vezes, irmãos, nem eles dão respeito ao Espírito Santo. E aqui não. Aqui eu vejo uma igreja a qual é totalmente, irmãos, obediente à voz do Espírito Santo. Uma igreja a qual em todo tempo ouve a voz do Espírito Santo, a qual respeita, irmãos, a autoridade, respeita, irmãos, o desejo do Espírito Santo para dentro da igreja. E é isso que Cristo quer. É isso que Cristo, irmãos, ama em nós. Uma igreja a qual o Espírito Santo, Deus e Jesus têm total liberdade em nossa vida. Então seria isso, irmãos. Queria pedir para os irmãos se colocassem de pé. Vamos agradecer a Deus por mais essa noite. E crer, irmãos, que Deus vai nos abençoar e nos capacitar ainda mais, irmãos. Vamos orar então? Senhor soberano Deus, primeiro, Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite reunido com os teus servos, ó Pai, para aprender mais da tua palavra, Senhor, para entender mais, meu Pai, a qual nós fazemos parte do corpo de Cristo, para entender o propósito, Senhor, em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que cada um tem aqui uma missão, Senhor, uma missão de levar o Evangelho, uma missão de testemunhar do que Deus é na nossa vida. Que cada um aqui, meu Pai, possa receber, meu Pai, ainda mais capacitação do Espírito Santo. Que sabedoria e entendimento possa descer do céu, meu Pai, e encher os teus servos, Senhor. Que a gente possa, meu Pai, estar cada vez mais na presença do Senhor.
que nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais dispostos a fazer a obra de Deus, a pregar a palavra, a ser testemunho vivo de um Deus a qual entregou o seu Filho para morrer por nós, a qual hoje nos dá liberdade de ser salvos em Cristo, a qual hoje podemos dizer que nós somos salvos e redimidos por um Deus a qual, por um amor incondicional, entregou seu próprio Filho, para que os nossos pecados fossem perdoados e hoje nós pudéssemos ser salvos, filhos de Deus. Então te agradecemos, Pai, por essa noite. Peço que o Senhor abençoe a cada um aqui, meu Pai. Nos leve em segurança, meu Pai. Nos abençoa os nossos lares, meu Pai. E esteja conosco em todo o tempo. E queremos te agradecer por tudo. E continua conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.